Coleção Especiais Patrimônio Cultura e Arte. Apoio: Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Especial Patrimônio Cultura e Arte. A partir do programa de hoje, vamos encarar uma viagem pela nossa memória, pelo nosso patrimônio e principalmente pela nossa história. O Ceará possui personagens e histórias com suas peculiaridades e vamos compartilhar algumas delas com você. Embarque nessa viagem com a gente no Especial Patrimônio Cultura e Arte. A memória está diretamente ligada à história. E no Ceará tivemos um dos precursores do que hoje se chama de história social. O maranguapense Capistrano de Abreu tem uma enorme importância na história do Brasil. E suas preocupações com o ensino da história ainda são atuais. Ele é o nosso nome no quadro Os Cearenses de hoje. Capistrano de Abreu é um estudioso da história do Ceará que tem uma particularidade que é fundamental e isso o torna muito importante. Foi ele que ainda no século XIX, quando havia toda uma prática de uma historiografia triunfante, de comemorações, ele já estava preocupado com a estrutura social, com a história que envolvia a vida dos pobres. Então ele tem a gente pode dizer que ele, no caso do Brasil, já é um precursor do que hoje nós chamamos a história social. A partir dessa própria concepção de história, da necessidade de se pensar a história não como uma história de heróis, uma história de grandes fatos, mas uma história do povo, ele desenvolveu uma prática de pesquisa muito filiada à documentação. Então, em termos metodológicos, ele se filiou às correntes que colocavam a questão do documento como essencial e era aí que ele ia buscar os fundamentos da sua interpretação de história do Brasil. Essa prática que ele, como historiador, exercia, ele levou como método pedagógico para a sala de aula quando lecionou no Pedro II. Quer dizer, os seus alunos aprendiam a construir uma explicação histórica. Ele não levava um conteúdo pronto para os alunos repetirem, como até então vinha sendo feito pelos professores que o antecederam. Ele leva uma problemática historiográfica e ajuda os alunos a desenvolverem, através da pesquisa, a reflexão e a interpretação desses acontecimentos. Capistrano de Abreu, ele é de uma atualidade enorme, porque ainda hoje essa é uma questão que permeia toda a discussão de como ensinar história na escola atual, na escola moderna. Ainda é uma preocupação dos historiadores pensar como fazer os nossos alunos aprenderem a buscar a explicação dos acontecimentos e não simplesmente repetir o que outros já produziram e é dado como verdade histórica.
Brasil. Um país dos que tem terras. Esse poderia ser o slogan de nosso país na metade do século XIX. A riqueza vinha da atividade agrária. O trabalho na lavoura era abraçado geração após geração, como um destino inevitável. Mas havia ali um menino que olhava mais adiante. Ele via o mundo para além das possessões familiares. O garoto cresceu, largou a enxada e foi quebrar as pedras da atrasada ciência brasileira. Não se faz no Brasil, principalmente no Brasil de hoje, homens como Capistrano de Abreu, em termos de ética, de moral, de história, de ciência. Ele é um homem do século XIX, né? Numa sociedade escravocrata, paternalista, né? Patriarcal. Intercambiava não só informações, mas documentos, etc. Como ele dizia, a história do Brasil dá a impressão de uma casa construída sobre areia. É se encostar numa parede, por mais sólida que seja a sua aparência, e a grampiola vem abaixo. O rei está nu. O Brasil deixa de ser um império e adere à República em 1889. Era o passo posterior à emancipação de Portugal, décadas antes. Um novo desenho social começa a se estabelecer, com a abolição da escravatura oficializada em 1888. Assim, na virada do século XX, o Brasil era uma nação, abandonando aos poucos o passado colonial. Mas isso não significou propriamente um avanço. O Nordeste era o símbolo do atraso e vivia numa crise que fomentou movimentos como o messianismo de Antônio Conselheiro. A Guerra de Canudos resultou do confronto entre Conselheiro e o Exército. O embate foi eternizado numa das obras mais importantes da literatura brasileira, Os Sertões, de Euclides da Cunha. Existia no início da República uma expectativa em torno da reescrita da história do Brasil, né? Uma nova escrita dessa história do ponto de vista republicano. E o Capistrano, vivendo nesse contexto, pairava sobre ele essa expectativa, né, de que ele seria o grande autor dessa história. Qual era a documentação do período colonial dos 3 séculos que antecederam a independência e a República? Está entendendo? O Império e a República. Então o trabalho dele era sobre isso. E foi nisso que ele foi genial, porque ficava enchendo a paciência dele, cobrando que ele fizesse a grande história do Brasil. A grande história do Brasil não existe, ele disse. O que a gente tem que fazer são as monografias e construir a documentação, que não está aqui. A ambição dele de escrever uma história do Brasil nasce no Ceará. É a leitura que ele fazia de autores como Spencer, Taine, franceses importantes, né, desse final do século XIX, que vão inspirar muito o Capistrano. Essas leituras já começam a ser feitas no Ceará. Porque ele viu que não havia cientificismo na realidade brasileira. O detalhe de Capistrano está nisso aqui. Ele queria dar uma conotação, um fundamento científico da história do Brasil. Ele pensava a história sempre aliada às ciências sociais. A economia, a geografia, os estudos de ambiente, da cultura, dessas coisas. Então a preocupação dele era com isso. E introduziu 2 grandes forças que eram silenciadas. O sertão, só se falava do litoral voltado para a Europa, o sertão, que era outra realidade, todo esse miolo do país que foi construído pelo povo e o povo. Ele buscava entender o povo, no seu sentido mais profundo. Ele estudava as mentalidades. A história que o Capistrano trabalha é a história que coloca o índio, o branco e o negro como
agentes sociais, como grupos sociais, né, etnias que determinam os rumos da nossa história. Ele não trabalha aquela história das personalidades, dos heróis e tudo mais. Ele era de uma franqueza, vamos dizer assim, que agredia as pessoas. Ele não tinha papas na língua. Embora o Capistrano fosse um especialista em Brasil dos séculos XVI e XVII, os contemporâneos não deixavam, né, de pedir a opinião dele política sobre o mundo contemporâneo. Eles achavam que o Capistrano era muito bem informado e fazia sempre análises muito concisas e pediam, né? Para além de ler os jornais, eles queriam saber o que o Capistrano estava achando, né? Ele abria os seus arquivos, dava as informações e com a maior presteza, etc. Mas, ao mesmo tempo, muito crítico e autocrítico, né? Então, ele se recusava a sentar e ficar colhendo os frutos das pesquisas que ele fez, né? A grande parte da obra dele foi o que ele espalhou entre os amigos, nos diálogos, nas cartas e, sobretudo, quase todos os grandes trabalhos que se publicaram de 1870 e pouco, quando ele começa a aparecer na imprensa escrevendo os primeiros ensaios dele no Rio de Janeiro, e 1927, quando ele morre, quase tudo tinha passado pela mão do Capistrano. Grandes amigos dele entregavam os manuscritos. O Capistrano recebia um ensaio de 100 páginas e devolvia um de 400, cheio de anotações indicando as fontes e tudo, e não deixava que aparecesse o nome dele. O Capistrano sempre ficava nos limites, né? Nos limites da teoria da história, nos limites da metodologia, nos limites da interpretação das fontes, no limite das possibilidades do conhecimento histórico, no limite do relacionamento com a sociedade intelectual daquela época. Que ele distribuiu gratuitamente durante a vida dele, durante os 50 anos de pesquisador e de estudioso, não está computado, né? Está nas pessoas e na marca que ele deixou. Pesquisou, trabalhou, foi fundo nas suas pesquisas, foi fundo nos seus trabalhos e conseguiu êxito, conseguiu sobreviver, conseguiu ter família, conseguiu se inserir na sociedade e conseguiu dar um recado e deixar uma ideia para esse país, para os jovens desse país, para as pessoas que fazem literatura, que fazem academicismo e que fazem ciência, filosofia, política, etc. Ele era homem por excelência, era íntegro. O Capistrano não se vendia, o Capistrano não falseava, o Capistrano não traía. O Capistrano era um ícone. Quem também falou sobre a importância de se preservar nossa memória e nossa cultura foi o escritor Raimundo Neto. Ele fala um pouco sobre a curadoria dos mestres da cultura no Festival Vida e Arte, em nosso estúdio especial. Acompanhe. Tem uma figura que é considerado um gênio da literatura da língua portuguesa e por aí afora da literatura mundial, que uma vez cutucado assim sobre, mas você escreve, as pessoas, ninguém lê, você fica aí desconhecido, né? Uma coisa assim meio cutucando pela fama, aí ele disse assim, olha, o prazer da fama futura é presente, a fama é que é futura. Eu não vou dizer o nome dele por enquanto, né? Porque eu estou aqui com um escritor também, que é o Raimundo Neto, um dos responsáveis por esse acontecimento maravilhoso aqui da edição 2018, que é o Festival Vida e Arte. Raimundo, deu muito trabalho, como é? Olha, você fazer qualquer trabalho a nível cultural, e no Ceará sempre dá trabalho. Dá trabalho no sentido do todo, né? Até porque a nossa proposta é fazer realmente um evento multicultural maior do Brasil, né? Então é uma diversidade muito grande, mas passamos por várias etapas e foram conquistadas, né? Porque você trabalhar com cultura é conquista, né? E você trabalhar com artistas da sua terra e você promovê-los, você difundi-los, não é fácil, porque você seleciona, escolhe alguns e outros ficam de fora. Sempre tem alguém que fica meio aborrecido, né? É inevitável. É inevitável, mas assim, eu conto pelas pessoas que estão aqui e estão felizes por estar aqui, né? Isso que eu acho bacana.
tá plantada aqui, tá de pé a coisa e por ter participado do processo todo de uma certa forma, elaboração, projeto, as ideias, inclusões, tudo, você vê que elas estão aqui agora falando, tem isso, não é? Tem, a valorização claro. da cultura popular, agora mesmo estava vendo os mestres de cultura, como foi isso, peraí, tem que ser imenso, grande para o Brasil todo, então vamos fazer uma fotografia completa desse negócio. Sim, claro, e a gente não poderia fazer um trabalho desse, um festival aqui no Ceará, se não trouxesse a arte e a cultura do Ceará. E nada mais representativo aqui do que trazer os mestres de cultura. Nós temos 9 mestres de cultura que vão participar aqui do evento e para a gente é uma alegria muito grande, porque esses mestres de cultura são oficialmente reconhecidos como mestres da cultura por todo um trabalho de vida. Tanto que a maior parte deles já tem até uma certa idade, porque é todo um trabalho de vida que eles vêm fazendo, não é uma coisa de agora, é um saber e um fazer que é próprio daquelas especialidades, cada um tem a sua especialidade. E esse pessoal tem a missão, além de produzir, preservar, transmitir o que sabe, que isso é o mais bonito ainda. E é uma coisa mais do que necessária. Né? Eu estava conversando com o Almeida, né, a Rainha Almeida, do Maracatu, mestre, e ele estava dizendo isso mesmo, da importância que agora, como mestre de cultura, ele oficialmente pode ir às escolas, às universidades e dar palestras e mostrar e explicar e representar para que isso não se perca diante dessa loucura que é a indústria do entretenimento, principalmente no Brasil. Mas antes de falar de uma outra coisa que rapidamente nesse nosso espaço e tempo, que é o documentário sobre Padre Cícero, você é muito ligado ao jornal O Povo como um cronista já de muitos anos. Como é que você também vê e enxerga a própria história de 90 anos, de 1928 a 2018, do jornal O Povo, a importância desse veículo nessa nossa história aqui do dia a dia, da notícia, das crônicas, dos artigos de fundo, das polêmicas e tal? Eu posso dizer isso sem chance de erro, que da mesma forma que eu afirmo que esses mestres da cultura são tesouros vivos, são patrimônio da gente aqui, patrimônio do Ceará, patrimônio vivo do Ceará, o jornal O Povo é um patrimônio vivo também. Você imagina que são 90 anos contando a história diariamente do Ceará. Né? Hoje é o jornal mais antigo em exercício no Ceará, é o único jornal diário no Ceará, o jornal O Povo, e ele traz a história da cultura, do esporte, da sociedade, e você tem uma riqueza muito grande. Ela é maior do que a própria estrutura do jornal, na realidade. E eu acho isso fundamental, porque é a nossa identidade, né? Não é à toa que nas pesquisas geralmente é o jornal mais lembrado pelo cearense. Sim, legal. E agora, vamos lá. Que história é essa do documentário sobre essa figura emblemática, lendária, religiosa, política, controversa, fundamental, que é Padre Cícero? Por aí afora, pelo Brasil afora, quando eu ando por lá, eu falo, nossa, como é que é aquela história do Padre Cícero? Meu padrinho. Ih, rapaz, você tem que ir para lá, conviver com o Juazeiro, com o Cariri, para ouvir aquelas pessoas. Você tem que orar ao pé do padre. Exatamente, tá? Então, quando fizemos os 100 anos de Juazeiro, uma figura entrevistada disse assim, ele disse, que conheceu o Padre Cícero, ela falou, ele disse, olha minha filha, quer vir para cá? Não se esqueça, é um lugar de trabalhar e oração, de trabalho e oração. Então, eu sei que esse documentário está ligado a um filme, um longa-metragem da década de 70, do século passado. Dá uma pincelada aí. A Fundação Demócrito Rocha, que é a mesma instituição que está realizando o Festival Vida e Arte, também tem outros projetos na Rouanet, e um deles é o Padre Cícero Filme, que é um projeto amplo a respeito de um filme que foi rodado aqui no Ceará em 1975. Ele foi filmado em 1975 e ele foi a primeira grande superprodução do ciclo cinematográfico cearense. É o primeiro longa-metragem colorido e também é o primeiro filme audiovisual, obviamente, né, ficcional sobre a vida do Padre Cícero. Então a gente decidiu fazer um trabalho sobre ele, que se tornou um livro com o roteiro original. Nós temos um pôster ilustrado por Benício, né, o ilustrador gaúcho, um dos maiores cartazistas do cinema nacional, e um estojo, um DVD com o filme original que foi lançado em 76, e o outro documentário de 45 minutos
onde várias personalidades que fizeram parte da equipe técnica e atores do filme, que tiveram atores cearenses também, atores de fora e atores cearenses, estão fazendo parte desse documentário contando essa história de mais de 43 anos. Eu vou encerrar aqui a nossa conversa dizendo e perguntando o seguinte. Tem uma história que diz, quando, aliás, fala-se muito nisso, olha, para você não ficar doente, não ficar estressado, não ficar nervoso, você tem que fazer o que gosta. Nós sabemos que uma parte considerável da população tem muita dificuldade para fazer o que gosta. Se for fazer, acaba não ganhando o pão de cada dia. Tem toda essa coisa que é outro departamento econômico e social. Mas olhando para você e vendo que você trabalha no que gosta, a possibilidade de se estressar, de envelhecer mais cedo e de ficar doente é bem menor, né? Eu não sei. Eu não sei. Agora, felizmente, eu trabalho num no local que eu gosto e eu faço o que eu gosto. Isso não tenha dúvida. E eu faço mais coisas que eu gosto do que eu não gosto. Eu não gosto é só para poder a gente não achar que está livre demais. Mas, felizmente, a gente fazer um negócio desse, ver o resultado, a gente ver, sair do papel e concretizar, isso é maravilhoso, não tenha dúvida. Então, estamos no ambiente de festival, que é uma coisa que lembra lá os festivais da Record antigamente, no ambiente de festival, conversando aqui, ouvindo música, ouvindo as pessoas, num estúdio aberto, que acho que é mais ou menos assim que a coisa funciona. Sim. Mente aberta, coração aberto e vamos nessa, longa vida. Longa vida para todos nós. Para o Jornal O Povo, para o festival e para o seu trabalho com toda essa garra. Estava falando com você, Odilon, que você também é da cultura, você é um artista, né? Então, para mim também é uma felicidade muito grande. Então vamos dizer tchau, até logo. Tchau, até logo. A escritora Adélia Prado diz que o que a memória ama, fica eterno. O que mostramos hoje e vamos continuar nos próximos programas é exatamente isso, mostrar o que a memória ama. Chegamos ao final do programa de hoje, mas no próximo episódio tem mais. Esperamos você aqui no especial Patrimônio, Cultura e Arte. Até a próxima!